Né? Sim. Então tá, começou. Então, nós temos então a nossa aula ao vivo, dividida em 4 momentos. Esse primeiro momento, um acolhimento 100% interativo, que é a apresentação de um texto que eu acredito que vocês todos vão degustar muito bem. Num segundo movimento, a professora Daniela vai trabalhar com termos interatividade, hipertexto, cocriação, dialogismo, a relação entre emissor e receptor, o que é a pedagogia do Parangolé, um texto de Marcos Silva colocado na nossa sala de aula, e vai trabalhar também mais na prática, interatividade via pode comentar e via pode sugerir. No terceiro movimento, o professor Joel vai falar sobre interação via formulários, um trabalho que ele elaborou, falando de fake ou golpe, né, um trabalho sobre as fake news. No quarto movimento, uma abertura para dúvidas e uma palavra, antes do encerramento, que é a palavra da professora Daniele, que vai falar sobre a gestão do nosso curso 5, é um mergulho um pouco mais aprofundado, em que nós temos que fazer uma certa gestão. Ok? Agora, nesse momento, nós vamos para interatividade com o Google. Isso. Eu vou colocar... Vocês estão vendo aí? Esse texto? Sim, apareceu aqui. Apareceu? Sim. Então, eu vou colocar o link desse texto no nosso chat. Vou colocar aqui. Foi. Vocês, então, encontraram aí no link desse texto? Ok? Vocês poderão entrar para interagirem comigo nesse texto chamado Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Vamos ver quem de vocês presentes podem ler esse texto em voz alta. Abre o seu microfone e você pode ler. Quem pode ler? Eu vou ler, pode? Pode. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança. Não estou vendo. Você vai subir? Não dá para eu ouvir. Mais um pouquinho. Isso. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Isso, muito bem. Então, esse texto é um texto que, através do link, nós poderemos compartilhar. Você, a partir do momento em que entrar no link, já temos aqui duas, a Daniela e o Joel. Nós temos também o Gilmar, que já está aqui, parece que é a Patrícia. Vamos os outros, clicando no link, você vai poder acompanhar esse texto, e eu vou perguntar. Olha, já entrou aqui, ó, compartilhando. Tatiane. Oi, Tatiane. Então, temos 6 aí, ó. Dani, Gilmar, Joel, Nilda, Patrícia, Tatiane. Então, vamos agora ver o que vocês, a partir dessa leitura de um texto de Fernando Sabino, podem ver e compartilhar conosco dessas questões. Imagine que é um texto, não sei, da década de 70, parece, mas ele se torna tão atual. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse pequeno poema? Que diz respeito ao nosso contexto hoje, a nossa vida de estudante, de professor, de online, de dentro de casa. O que vocês podem compartilhar? Eu vou pedir que, ao compartilhar, você falasse
a Dani pode iniciar, o próprio o Gilmar, que está presente, pode dizer em palavras e podem digitar, interagindo aí com o texto. Não que vamos transformar o poema ou interferir no poema, mas vamos compartilhar das frases de Fernando Sabino, né? Interagindo com palavras que você possa compartilhar aqui do que você sente. Olha, de tudo ficaram 3 coisas. O que vocês podem colocar? Vou pegar com o carregador. Posso dar continuidade? Pode? A certeza de que estamos começando. É um novo normal, é uma nova realidade, né, que nós estamos tendo que nos reinventar. Né? Isso. No que palavra você colocaria aí? Oi? Que palavra você colocaria aí a certeza de que estamos começando? Começando? É. Estamos nos reinventando, é um novo. Tá? Podemos recomeçar com a família, com os nossos amigos, né? É verdade. Na aula, em todos os aspectos, né? É a certeza que estamos começando, reiniciando. Nós não podemos viver somente do passado, né? Mas temos que tentar, né, visualizar o novo. É o que verdade. É a esperança. Quem está falando? Professora Nilda. Professora Nilda, sim. No canto superior direito do seu documento, tem um lapisinho, não tem? No canto. Aqui. Tem tarefas? Não. No canto superior direito, lá em cima. No canto direito, Lídia. Canto direito. Não é, o canto direito aqui, onde tem esse sinalzinho de mais. Sim, peraí. Olha só, clica na palavra. Sim. Ó, vou botar aqui, ó, em continuar. Estou conseguindo visualizar? É porque, na realidade, depois que eu entrei no link, tá, eu não consigo ver mais ninguém, somente o texto, por incrível que pareça. É só o texto mesmo, é só o texto mesmo. É só o texto mesmo, né? Deixa eu orientar. Você vai, em cima da palavra que você acabou de comentar, Sim. Você vai marcar ela igual eu marquei, tá de lilás aí no texto aparecendo para vocês. Eu marquei continuar. Sim. Aí vai ter uma caixinha do lado direito com um sinalzinho de mais, ou lá em cima tem uma caixinha com sinal de mais. É só você clicar ali e responder. É isso que você estava falando, Lídia? Era essa a sua sugestão? Ela participou com essa, ela destacou estamos começando, e aí... Consegui. Consegui. Então, isso, agora você... Agora você pode digitar o que você deseja. Caminhando. Isso. Mesmo? Isso. Peraí. Que é isso? Eu não estou conseguindo aqui. Enquanto isso, os demais podem também criar a palavra. Eu acho que vou ficar te devendo, eu não estou conseguindo digitar aqui. Não, então, vai tentando. Outra pessoa pode escolher... Oi. Vocês têm que marcar a palavra desejada. E aí, lá no sinalzinho de mais. Lá em cima, onde tem uma caixinha, ou do lado direito, isso, adicionar um comentário. Do lado direito, e clicar em cima, que vai abrir essa caixinha, e aí é só digitar a sua palavra. Quem colocou, quem separou, ficaram? Bem, deixa eu ver quem mais poderia. A Nilda, tem alguma palavra? Não, querida, é aquilo que eu conheço, como eu tenho você. Desculpa, é você. Tatiane. É o recomeço, a vida nova, vamos pensar no futuro. É verdade, vamos começar. Gilmar, tem alguma palavra dentro desse poema? Olha, eu vou escolher aqui, interrompidos antes de terminar. Interrompidos. Vou colocar até quando, né? Esse é o meu comentário.
Alguém separou, façamos da interrupção um caminho novo. Então, tá todo mundo aí, gente? Eu estou ok. Então, esse poema é um convite à reflexão de que estamos passando, é uma atualização do poema de Fernando Sabino, quando pesquisado, ele pode ser utilizado para esse contexto e para tantos outros, se estivermos falando do relacionamento entre pessoas, entre dois, entre uma família. A Nilda já até exemplificou o que nós estamos passando, né, no início da nossa conversa. O Joel coloca que estamos num recomeço, sempre, né? E eu acredito que esse encontro entre nós, nessas poucas aulas ao vivo que estamos tendo, nós também estamos nos acolhendo, nos encontrando, marcando na agenda um encontro que é de conhecimento de todos. Os que estão presentes são aqueles que conseguiram chegar ao encontro, que conseguiram interagir, e é isso que estamos fazendo, interagindo, pensando sobre a nossa vida, trazendo um pouco da nossa realidade, e também sonhando com dias melhores, que é também um pacto que nós fizemos de que a cada encontro nós podemos acolher, conhecer um pouco mais, e agora eu vou só dar umas dicas aqui. Nós estamos dentro de um documento em que vocês estão interagindo de alguma forma. Nós estamos no Meet, vocês falaram, né, oralmente o que estão pensando, compartilharam aí experiências que o texto pode nos inspirar. Isso foi através de um compartilhamento, através do link que vocês receberam no chat. Toda essa interação pode ser feita no próprio documento, né, que é um dos aplicativos do mosaico de aplicativos do G Suite, em que nós podemos interagir, co-criar, trabalhar com textos e mexer na estrutura do texto sem prejudicar a autoria, mas fazendo uma coautoria de acordo com nossas ideias e compartilhando impressões e acrescentando outros textos à nossa composição. Nós temos aqui, da direita para a esquerda, uma série de ícones como o modo de edição. Já aprendemos agora a como apresentar, adicionar comentários. Nós podemos falar visualização, sugestões e edição, que Daniela vai trabalhar mais à frente. Nós temos formas de mexer no texto. Nós temos várias opções de espaçamento entre as linhas, olha, aumentando. Nós temos um alinhamento do texto. Nós temos e podemos inserir imagens, acrescentar comentário, como esse salãozinho de imagem que está aqui na frente, pode aparecer aqui embaixo. Nós podemos inserir um link no próprio texto. Podemos dar cor de destaque, mudar a cor do texto. E é uma série de caminhos que nós podemos trabalhar, brincar, num primeiro momento, aumentar, mexer no modelo da fonte. E é uma série de, olha, título, trabalhar com zoom, verificar a ortografia, mandar imprimir, refazer e desfazer. Né? Vou voltar aqui ao que era antes. Então, amigos, nós fizemos esse momento de acolhimento e uma prévia do que é trabalhar interatividade através de documentos, ok? Agora eu vou passar para o segundo momento com a professora Daniela, que vai falar sobre o contexto, o conteúdo próprio desse curso, que são os termos que são utilizados aqui nessa ferramenta, documentos.
Vamos lá, Dani. Vamos, Vou tirar eu vou aqui do texto. Vou te pedir só para parar de compartilhar e eu vou compartilhar por aqui, Lídia. Tá. Parar de compartilhar. Para a apresentação. Isso, Ok. obrigada. Abrir o documento aí para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou. Então, eu vou começar. Eu dividi esse momento em duas situações, tá? No primeiro, a gente vai estar trazendo o texto do Marco Silva, Sala de Aula Interativa, Educação Presencial e à Distância, em sintonia com a era digital e com a cidadania. Então, a gente vai estar refletindo um pouquinho, né? Seja na educação presencial, seja na educação à distância, como que o texto do Marco Silva, ele trabalha essa questão da interatividade na prática docente. E aí, no segundo momento, a gente vai tentar vivenciar um pouquinho a sala interativa através do Google Docs. Então, vou fazer uma pequena explanação, ensinando vocês a utilizar essa ferramenta, e aí a gente vai vivenciar essa interatividade aqui através do Google Docs. Então, eu gostaria de pedir, eu vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Quem, por favor, poderia ler essa primeira citação aqui do texto do Marco Silva? Só ler a citação, por favor. Citação. A disposição interativa permite ao usuário ser ator, fazendo da comunicação não apenas o trabalho da emissão, mas, por favor, passa adiante, da cocriação da própria mensagem e da comunicação. Permite a ler, gravar, voltar, ir adiante, selecionar, tratar e enviar qualquer tipo de mensagem para qualquer lugar. Em suma, a interatividade permite ultrapassar a condição de espectador passivo para a condição de sujeito operativo. Silva, 2001, página 2. Obrigada, Joel. Então, o autor, né, ele está trazendo uma transição de um modo de comunicação que a gente chama monológico. Então, eu emito a mensagem, eu, Daniela, aqui, estou emitindo a mensagem, não espero que essa mensagem esteja aberta e que vocês me retornem, para um modo de comunicação dialógico. Então, na verdade, ele está trazendo uma mudança, ele está propondo uma mudança de prática docente nesse paradigma da transmissão para a cooperação. Né? Então, seria, eu vou marcar aqui, seria essa síntese aqui, o sujeito, então a interatividade, ela estaria ligada aí a esse sujeito, o meu aluno, que vai sair da condição de mero espectador passivo para a condição de sujeito operativo. O que significa isso? Ele vai estar contribuindo comigo, né, a gente junto, a gente vai estar construindo o conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, isso é um desafio? A gente, como docente, pessoal, a gente colocar o aluno nessa condição de sujeito operativo, como participante ativo nesse processo de construção da aprendizagem. Isso é um desafio? Respondam aqui para mim no chat, ou aqueles que se sentirem confortáveis podem comentar aqui ao lado do texto.
Sim ou não? O que vocês acham? Então, vai ficando essa reflexão, e isso é um grande desafio, né, Tatiane? Passa a ser um desafio quando a gente vem mesmo de uma prática, né? A gente está falando de mudança de perspectiva, não só de prática docente, mas de uma perspectiva, uma mudança de perspectiva de linguagem mesmo. Então, eu saio de uma baixa participação oral dos alunos, né? Marisa também se posicionou ali. Isso é um desafio, porque a gente vai sair de uma baixa participação oral dos alunos, né, e da insistência em atividades meramente solitárias, está trazendo essa interatividade. É o que a gente tem comentado muito em outras aulas, vocês se posicionaram também, sobre a construção desse aluno, desse protagonismo juvenil. Né? Eu vou aqui entrar na citação 2, e eu vou pedir que poderia, por favor, ler essa citação 2, que ele define um pouquinho para a gente o que ele entende por interatividade. Quem poderia ler para mim, por favor? Eu posso ler, filha. Obrigada. Interatividade é um conceito de comunicação e não de informática. Pode ser empregado para significar a comunicação entre interlocutores humanos, entre humanos e máquinas, e entre usuário e serviço. No entanto, para que haja interatividade, é preciso garantir duas disposições basicamente. Continua? Por favor, até o final do item 2. Número 1. A dialógica, que associa emissão e recepção como polos antagônicos e complementares na cocriação da comunicação. Sobe mais um pouquinho. Número 2, por favor. A intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da mensagem ou do programa aberto a manipulações e modificações. Isso, obrigada. Então, o que ele está colocando aqui? Aqui a gente tem que chamar a atenção para duas coisas. O Marco Silva, ele traz esse conceito da interatividade, lembrando de onde ele está falando, né? Ele é da área de ciências sociais, trabalha com a questão de tecnologia, né? Essa perspectiva de pedagogia do Parangolé. Então, ele coloca no texto dele que esse conceito, né, essa palavra, interatividade, esse termo, ele vai aparecer na década de 70, tá? No contexto de uma crítica à mídia unidirecional. E depois vira moda ali em meados dos anos 80. O pessoal que é de linguagem aí, né, aí a gente puxando um pouquinho aqui para a área de linguagens, a gente sabe que esse conceito de dialogismo, interatividade na nossa área, surge na linguística, muito também através do Bakhtin, que vai trazer essa perspectiva de dialogismo, né? Que é esse primeiro item aí. Quando eu falo de dialógica, eu estou me posicionando, né, como aquele professor que ele se posiciona, ele coloca a sua fala, mas a emissão está aberta. Então, vocês respondem, se posicionam, se justificam, e a gente, de forma conjunta, vai construindo os sentidos enunciativos, os sentidos do texto. Tá? No segundo momento, aqui no segundo item, que é a ideia de dialogismo. Quando eu falo da intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da mensagem, meio que a gente veio trabalhando isso ao longo do curso. Né? Quando a gente trabalhou lá o Jamboard, o Padlet, agora aqui, através do Google Documentos, a gente pode trabalhar isso de maneira síncrona, como a gente está trabalhando agora, que vocês vão interagir daqui a pouquinho no documento, porque o programa está aberto para que seja editado, ou a gente pode também estar trabalhando de forma assíncrona, como as atividades que foram deixadas na plataforma, e vocês entraram, interagiram e se posicionaram ali. Né? Então,
Então, o interessante a destacar é essa questão da mensagem, que não está mais fechada e aberta aí essa interação. Vale, para a gente fechar aqui um pouquinho essa discussão, essa breve explanação do texto, o Marco Silva ele vai se inspirar na obra do Hélio Oiticica, que é a ideia do parangolé, né? A ideia de se trabalhar com o conceito de anti-arte. Então, é a intervenção, nós que somos telespectadores, entre aspas, fazemos uma intervenção física nessa obra de arte, não apenas a contemplamos. Né? Então, o indivíduo ele vai vestir lá uma espécie de capa do parangolé, que é feita em camadas ou panos, né, coloridos, e aí eles vão se revelando à medida que a gente vai se movimentando, correndo, dançando, interagindo. E aí, a partir dessa inspiração, essa proposta do parangolé, ele traz como uma proposta de pedagogia do parangolé. Então, essa pedagogia do parangolé para o Marco Silva vai ser o professor que ele vai se colocar naquela postura, né, de propor o conhecimento. Então, formular problemas, provocar interrogações, coordenar os grupos de trabalho e auxiliando ali o aluno nesse processo de construção do conhecimento. É uma função extremamente importante. Né? Puxando também, ele está falando do lado das ciências humanas e dentro da linguagem da comunicação. Né? Em literatura também, o pessoal que é de arte aí sabe um pouquinho, a gente, por volta da década de 70, na literatura latino-americana, autores como Cortázar, Borges, Gabriel Garcia Marques, eles vão trazer uma proposta um pouco parecida no sentido assim, de provocar o que eles chamam de um leitor hembra, né? O leitor que ele não vai seguir uma leitura apenas linear, mas ele vai construir o percurso dele. Eles estão fazendo uma crítica também contra, por exemplo, o livro como mercadoria, que dialoga um pouquinho também com o parangolé da arte apenas como contemplação, né? Então, por exemplo, o Cortázar ele escreve um antirromance, só para vocês conseguirem visualizar, que chama Rayuela, que a tradução é O Jogo da Amarelinha, que, na verdade, você começa a ler, você está no capítulo 1, o leitor ele tem duas opções. Ele segue a perspectiva linear, né, de leitura do livro, ou ele, ao final do capítulo 1, tem lá a sugestão, vá para o capítulo 5. Aí, no capítulo 5, tem uma poesia. Do capítulo 5, ele volta para o capítulo 30, e aí continua ali o romance. Enfim, essa perspectiva que você não vai seguir apenas uma sequência linear na leitura, mas você trabalha com esses hipertextos, como tem no computador. Eu abro lá a Wikipedia, por exemplo, eu estou lá, de repente tem um link que eu entro para saber o significado de outra linguagem, vai de um termo ali, vai para um outro texto, né? Essa forma de navegação que é no modelo não sequencial, que vai permitindo ali a montagem de conexões em rede. Então, até aqui tranquilo, pessoal? Alguém gostaria de se posicionar, colocar algum comentário, alguma reflexão? Posso seguir aqui? Deem um sim para mim no chat ou pelo áudio, por favor. Tá. Então, agora, partindo dessa perspectiva da pedagogia do parangolé, nessa concepção de interatividade, a gente vai tentar vivenciar um pouquinho isso através do Google Documentos. Então, vocês vão visualizar aqui no canto superior da tela, naquela canetinha que a Lídia mostrou para a gente lá no início, né? Se a gente clicar em cima, tem lá 3 itens. Tem edição, sugestões e visualização. Né? E qual a diferença de um para o outro? Então, assim, se eu for em editar, tá lá, edito o documento diretamente. Eu clico aqui, por exemplo, no título, no segundo momento, eu marquei lá, eu não quero que seja segundo momento, eu quero que seja segundo ato. Percebam que apagou lá no meu texto, sem nenhum comentário. Essa é a perspectiva tradicional, né? Mas se eu desejo
trabalhar com uma revisão de texto. Isso é muito comum, por exemplo, em quem trabalha, quem faz revisão de texto. Eu quero fazer a revisão do texto, quero que fique marcado ali. Aí eu vou no ícone sugestões, nessa canetinha, marquei lá o texto, né? E agora eu vou voltar e vou botar lá. Eu quero que seja segundo ato, no lugar de segundo momento. Vocês vão perceber que abriu ali do lado um íconezinho que está escrito assim: substituir segundo momento por segundo ato. Eu posso ir. Eu tenho duas opções. Né? Se eu quiser aceitar, eu quero que fique substituir. Se eu quiser que fique segundo ato, eu vou lá nessa setinha, nesse risquinho, e dou OK. Ficou a sugestão dada. Mas se eu não quiser, eu vou no X, só passar o mouse em cima que aparece lá, rejeitar a sugestão. E o texto continua da mesma maneira. Voltando aqui, quando abre essa caixinha, abre embaixo também uma possibilidade de digitação de texto. Vamos dizer que eu não queira responder agora, mas eu queira pensar sobre essa possibilidade. Eu coloco lá, registro, né? E depois a gente visualiza isso melhor. Bom, o que eu sugeriria? Eu vou botar de novo o link para vocês. Eu botei o nome de todos da turma aqui. O que eu vou sugerir? Que vocês testem agora essa possibilidade. Eu vou botar de novo o link da página para aqueles que chegaram depois. Eu vou botar lá no chat. Vou pedir que vocês vá lá, tá o nome de todos. Vocês tentem ir no nome de vocês e escrevam um componente curricular do lado, para vocês visualizarem como que isso acontece. Vou dar um tempinho para vocês. Ó, é só marcar isso. Lídia está marcando, ó, só marcar no texto. Eu deixei para sugerir. Ó. Vamos lá. Ó. Marquei lá o texto. Aperta o espaço e digita. Eles que quiserem estar testando. A gente precisa ter paciência, porque eu acho que é de 1 a 1, tá? Marisa, se quiser testar. Vocês vão perceber que cada um vai aparecendo de uma cor. Quem está mexendo no texto, vai aparecendo ali a sua cor. É só marcar a palavra e digitar o nome. Aí eu tenho que marcar. Você pode escrever do lado, mas assim, para aparecer aquilo que eu acabei de ensinar, você marca a palavra e escreve o seu componente. Espera aí. Olha só, eu não estou conseguindo digitar, não. Eu clico, mas eu não estou nem vendo assim o que eu estou digitando. Aliás, nem acontece. Você conseguiu Aquela entrar na caixa, aquela caixa essa caixa que tem na sua tela de, enfim, mudança de fonte, cores, não tem na minha e eu não estou conseguindo também visualizar. Eu não estou conseguindo mexer. Eu só seleciono e pronto. É a Patrícia que está falando? Tatiane. Tatiane, é porque eu não consigo visualizar, não. Eu vou fazer o seguinte.
Essa foto que abriu é Tatiane Sou eu. Azeredo? Isso. Então, eu vou mandar um convite para você, tá? Te coloquei lá como editora. Depois eu vou voltar no final nisso para vocês, tá, pessoal? Para vocês visualizarem. Vou te enviar. Você vai no teu e-mail e tenta entrar por lá. Tá. Quando vocês vão ensaiando, testando, aí, ó, a Lídia já conseguiu lá escrever na lateral. Eu vou continuar a explicação. Vou dar um minutinho aqui. Ainda naquele ícone lá em cima, pessoal, do lado direito, eu deixei em sugestões, né, para que vocês possam estar vendo aí marcado no texto. Se eu colocar em visualização apenas, ó, parou a possibilidade de edição e fica só a visualização do documento, não tem mais a autorização para vocês estarem editando. Tá? Volto lá, eu vou deixar em sugestões, para que vocês possam depois estar... Eu vou dar mais um tempinho depois para vocês estarem testando ao final, tá? E vou continuar aqui, vamos voltar. Agora está conseguindo, né, Tatiana? Tô conseguindo. Então, tá. Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar a explanação, explicando essa interação pelo Google Docs, e quando a gente terminar a aula, eu paro, e aí a gente volta, eu vou manter, se for o caso, eu mando o convite individual, tá? Para quem não conseguiu interagir. Então, o próximo item, vamos dizer que eu gostaria, eu olhei aqui o texto e eu verifiquei, vou pedir então agora para vocês pararem um pouquinho e prestarem atenção aqui, que eu verifiquei aqui que que a citação não ficou legal, mas eu quero solicitar alguém de fora para me ajudar aqui a organizar. Eu acho que essa citação não ficou legal. Vocês percebam que eu marquei Silva 2001, eu vou aqui, ou no canto direito, vai aparecer uma caixinha com um sinalzinho de mais, falando assim, adicionar um comentário, ou eu vou lá no menu, lá em cima, no canto direito, também tem essa caixinha, adicionar um comentário, tá? Ou em um e outro, eu boto lá, sinalzinho de mais, vai abrir o comentários, e eu vou colocar assim, eu vou pedir para a Lídia, por exemplo, para alguém de fora, por favor, verifique se a página está correta. A pessoa não está aqui com a gente. Então, como eu faço para convidá-la? Ou eu vou colocar @ e procurar o endereço, eu vou pedir. Ó. Tá lá? Ó, espera aí. @ Percebam que vai aparecer. Ou eu boto o @ e o endereço de e-mail, ou eu boto o sinalzinho de mais. Vai abrir essa caixa. E aí, eu estou convidando, esse aqui é meu e-mail particular, eu estou convidando, vou botar lá, atribuir. Eu estou convidando para editar, para verificar. Eu quero que ela me ajude, né, a verificar se está correto esse item. Então, eu tenho lá, marquei atribuir a Dadertal, vou botar outra pessoa aqui. Vamos botar a Marise, que estava com dificuldade. Vamos ver se aparece aqui para mim o e-mail da Marise. Está aparecendo. Está com sinal demais agora. Ó, Marise Machado. É correto esse, Marise? Marise Machado dos Santos? Eu vou mandar para você, o dela eu digitei tensãozinho demais. Eu vou botar atribuir. Aí eu vou atribuir, a Marisa ela vai receber um e-mail pedindo aí. Aí vocês percebam que abriu na tela aqui, pedindo autorização, compartilhar com uma pessoa. O que eu dou autorização para Marisa? Ela pode comentar, ela pode editar. Né? Então, eu vou autorizar aqui a Marisa a editar. Tá? E vou enviar. Ok?
Ela vai receber um e-mail lá. Essa é uma opção para quando a gente quer pedir alguém que não está aqui, ou você quer pedir uma ajuda, tá? Até aqui tranquilo? Então, agora a gente vai testar a inserção de uma imagem. Eu vou aqui em inserir, tem duas opções, tá, pessoal? Eu posso ir lá em cima, no menu lá onde está inserir, aí vai ter lá a imagem, ou eu posso ir aqui ainda no menu, no canto direito aqui, ó, também tem ali a opção de inserir imagem, tá? Eu vou botar na primeira opção, porque fica melhor para vocês visualizarem aí da tela. Essa opção de inserção de imagem aparece para a gente a possibilidade de você fazer o upload do computador, de pesquisar na web, no Google Drive. Eu vou pedir aqui para pesquisar na web, porque aí eu quero presenteá-los com flores. Abriu lá uma série de opções. Nossa, são lindas. Qual eu escolho aqui? Vamos lá. Orquídea. Cada uma mais linda do que a outra. Né? Aqui, Pareceu uma orquídea. Ai, aquela ali amarelinha. Vou presenteá-los com essa daqui. Basta eu vir aqui embaixo, cliquei em cima da foto e inserir. E a imagem vai aparecer. Eu só inseri errado aqui, né? Inseri depois, antes do título. Deixa eu não, mas tá bom. Deixa eu corrigir aqui para ficar direitinho. Corrigir. Peraí. Volta aqui. Aqui tem a opção de você botar a imagem com texto, aquela opção já tradicional. E eu vou deixá-la aqui centralizada, tá? O que é interessante dessa opção da gente estar selecionando pela web, né? Porque a gente trabalha a questão da ética, então o direito de imagem. Geralmente essas imagens que aparecem ali para a gente, elas são públicas, né? Não tem custo. Então, isso é interessante para os trabalhos, para estar orientando ali os alunos. Eu vou estar agora passando para o próximo item, que é muito legal. Aqueles que gostam de trabalhar com nuvens de palavras, né? Eu gosto de trabalhar com palavras disparadoras, chuva de ideias. Então, eu posso vir aqui, ó, em complementos, eu vou selecionar o texto antes. Então, vamos dizer, a gente trabalhou essa citação aqui em interatividade. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar o texto em interatividade e eu quero transformá-lo numa nuvem de palavras. Eu vou em complementos, aí vai aparecer lá em complementos. Word Cloud Generator, né? Gerador de nuvem de palavras. Aí tem a opção Classic ou Modern, né? O moderno ou clássico. Eu vou pedir aqui o moderno, para vocês visualizarem. Aí aparece aqui, você pode fazer o download. É bem interessante para trabalhar antes das atividades, no final, enfim. Eu vou voltar para vocês visualizarem isso, tá? De novo. Então, vou lá em complementos. Eu não quero o modo clássico, eu não quero o modo moderno. Eu vou, então, vou lá de novo na nuvem de palavras, eu vou pedir o modo clássico, só para vocês poderem visualizar a diferença. Eu gosto mais do modo moderno. Ó, apareceu ali o modo clássico. Tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Deem um sim para mim no chat. Tá ok. Sim, quer dizer. Ok.
Então, agora, gente, bom, eu quero compartilhar, quero transformar esse link, eu quero pegar esse link aqui e ir para a internet, liberar para a internet. Eu posso ir lá em cima, na barrinha de rolagem, onde tem lá o endereço da página, você vai para o final, vocês vão reparar que está escrito Edit. Eu vou apagar o Edit, que significa que esse arquivo está liberado. Significa que tem alguém que está dando interferência no som. Obrigada. Está escrito Edit. Eu apaguei o Edit e eu vou escrever Preview. Tá? Quando a gente escreve Preview, dou um Enter. Parou a liberação para editar. Tá? Ele não será mais um documento editável e ele fica na forma de HTML, né? Como se eu fosse um documento de web. Então, eu posso compartilhar ali o link. Eu vou botar o link para vocês aqui no chat, para que vocês possam estar entrando aí e visualizando como que ficou. Aqueles que não tiverem, dá um minutinho aqui para vocês poderem visualizar como que ele ficou no modelo da web, de HTML. Quem for conseguindo visualizar, bota um OK aqui para mim. Quem conseguiu entrar, bota um OK no chat, por favor. Tá. Mas vamos dizer, não, eu não quero desistir, eu quero voltar a liberar a edição. Tá? Então, eu vou lá de novo, basta eu apagar o preview, tá? E botar edit de novo, clico um Enter. O documento ele volta a ficar liberado, tá? Para que vocês possam estar editando. A outra possibilidade que a gente tem de publicar na web é ir aqui nesse canto esquerdo, aqui, onde está escrito arquivo, lá no menu. Eu clico em arquivo, vou lá embaixo, está escrito assim, publicar na web. Clico em cima, vai abrir uma caixinha. Aí vocês percebam lá, está escrito link e incorporar. Eu posso publicar o link, aí vai gerar o link, deixo, vamos dizer que eu queira compartilhar com os pais dos meus alunos, ou para que eles possam estar visualizando pela web. Essa é uma opção, ou eu posso clicar em incorporar, e aí esse link ele vai ser incorporado em um blog ou numa arte, eu não quero deixar direto na internet, tá? Aqui embaixo do publicar, vocês vão ver que tem escrito assim, conteúdo publicado e configurações. Aqui é interessante, eu posso optar. Se eu quero exigir, então na primeira caixinha aí, ó, eu vou marcar aqui, eu quero exigir que os leitores que façam login, eles têm que fazer o login com a conta da secretaria, essa nossa conta institucional. Eu posso colocar essa exigência ou não. E no segundo item aqui, republicar automaticamente quando houver alterações. Se eu deixar marcado, significa que toda vez que a gente fizer alteração no documento, ele vai atualizar na página, tá? Então, eu vou voltar aqui, não vou botar para publicar, vou fechar. Bom, imagine o seguinte, a gente está trabalhando juntos e eu gostaria de marcar uma reunião, conversar com o pessoal para ver essa versão final desse documento. Eu posso fazer a integração dele com a agenda, tá? A gente vai aqui no canto direito da tela, no íconezinho lá em cima, agenda aqui em azul. Se tiver fechado para você, e embaixo, no canto direito, tá? Ele tem uma setinha que oculta essa barra. É só clicar na setinha que ela abre novamente, tá? Para a gente visualizar. Eu vou lá no agenda e eu gostaria de marcar uma reunião para as 5 horas.
Vocês percebam que vai aparecer lá o título do documento, interatividade com o Google Docs, o horário da reunião. Eu vou digitar lá, olá, pessoas. Gostaria de alinhar a versão final do texto. Eu posso salvar e vai ficar aqui para vocês. Ou eu tenho a opção também de, se eu quiser, marcar pelo Google Meet. Mas antes de eu marcar pelo Google Meet, embaixo está escrito lá, anexar interatividade. Eu vou clicar em cima, vocês vão perceber que o documento entrou como anexo, então está como um documento anexo dessa reunião. E aí eu volto à opção. Na caixinha lá embaixo, editar, eu quero marcar também, além de ficar registrado aqui, eu quero marcar com vocês uma reunião via Meet. Vai abrir aquela caixinha que a gente trabalhou no curso 1 do Hangout Meet. Basta eu vir aqui, ó, em adicionar videoconferência, que vai gerar o link lá da reunião. Eu venho aqui em adicionar convidados, turma 39. Vou botar para todos, né? Ó, abriu lá 39C, eu poderia clicar em cima e mandar para vocês, mas eu não vou fazer isso. Eu vou botar lá, vou mandar para a Lídia, por exemplo. Aí basta salvar. Antes de eu... Peraí. Queria que vocês visualizassem aqui o texto. Do lado esquerdo, ó, percebam que ficou lá o anexo, o texto que eu havia escrito, tá? O endereço do Hangout Meet. E aí eu salvo, vai automaticamente enviar um e-mail para os convidados. Tá? Vocês percebam que aparece lá na tela, ó, a reunião marcada para as 5 horas. Então, agora eu vou finalizar com vocês. Vamos imaginar que a gente quer fazer um simulado Enem. Eu estou trabalhando, aqui a gente tem pessoal da área de linguagens, da área de ciências humanas, a gente quer fazer um projeto juntos e aí precisamos elaborar ali as atividades finais, que é um simulado do Enem. Então, eu posso fazer a integração com o Google Formulários. Eu pego aqui a minha questão, ó, marquei aqui a pergunta, eu seleciono o texto, eu vou lá em complementos, lá na barrinha lá em cima, e onde eu havia visto a nuvem de palavras, tem lá Doc to Form, que é documentos para formulário. Basta eu ir em Create Form from Doc, que é criar formulários do Doc, eu clico. Aí percebam, abriu a caixinha, tem assim, eu vou lá, no item lá azul, selecionar o texto que eu marquei aparece, é uma atividade de múltipla escolha, eu marco lá a múltipla escolha, vou lá, seleciono, copio e colo na caixa, né? Eu quero mais uma questão, eu vou lá no canto inferior, está escrito adicionar questão, vou adicionar mais uma questão, tem a questão 2, marco, seleciono o texto. Só consertar aqui a formatação, tá? Vou lá, é uma questão de múltipla escolha. Volto aqui, seleciono a múltipla escolha. Coloco lá na caixinha de novo. Então, eu tenho 2 questões. Aí basta eu ir aqui no canto direito, em Create Form, que é criar o formulário. Clico,
Vou botar aqui para a gente visualizar. Ó, vocês percebam que vai fazer a integração com o Google Formulários, aparece o título do documento, depois, se eu quiser editar, eu posso editar aqui, mas eu transformei ele em formulário. Então, essa também é uma ferramenta muito eficiente, um coordenador pedagógico, né, para estar trabalhando aí, fazendo questões, né, finalizando ali as questões. A última opção agora, nossa, que eu queria estar levando vocês a visualizar, é a digitação por voz. Eu vou passar, enquanto a Lídia vai... Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Vai fechar e eu vou... A Lídia vai estar fazendo essa digitação por voz com vocês. O que é interessante na digitação por voz é que você pode fazer um relatório, por exemplo, alunos que têm problema de digitar. Às vezes tem gente que tem uma oratória boa, mas tem dificuldade de escrita. Então, eu posso trabalhar como um recurso, né, para estar trabalhando ali essa transição da linguagem falada para a linguagem escrita. Ou também aqueles que estão... Eu estou no celular. Pô, digitar no celular é ruim. Eu posso utilizar esse recurso também. Lídia, passo para você agora. Está aparecendo? Está aparecendo? Sim. Apareceu. Então. Bom, nós já mexemos aqui, né? Agora eu vou criar... Tem esse momento aqui? Digitação por voz. Então, o digitação por voz, você vem aqui, olha... Eu vou fazer um determinado comentário, né? Ao vivo e a cores, e eu venho aqui, arquivo, editar, ver, inserir, formatar, ferramentas. No ferramentas, eu tenho a digitação por voz. E eu vou aqui no microfone clicar para falar. E para falar, é interessante porque temos aqui um texto oral espontâneo sobre um determinado assunto, que é a interatividade através da inserção num texto, numa foto, numa figura, numa imagem. Estão vendo? Essa forma de interação permite que você possa ler um texto não digitalizado, dar opiniões espontâneas sobre determinada opinião expressa, discutir conceitos e termos que estão dentro do escopo da aula, se for assim, ou mesmo dialogar com os alunos. Tem uma palavra aqui que não está... Viram? Tem uma palavra aqui que não... Furacim. O escopo da aula. Furacim. Por assim dizer. Por assim dizer, ou mesmo dialogar. Ok? Conseguiram acompanhar, então, a gravação? Ok. Foi ótimo, Lídia. Legal. Eu passei o link para... Eu pedi a digitação por voz. Vou parar a apresentação, posso? Pode. Antes da gente passar para o Joel fazer o terceiro momento, eu esqueci de visualizar com vocês. Eu vou pedir de novo só para compartilhar a tela, porque ficou faltando um item que eu acho importante. Aqui. Pronto, compartilhei. A gente tem a opção também de saber quantas edições, tá? Então, por exemplo, se eu for aqui nessa folhinha azul e fechar o documento, vocês vão perceber que abriu lá o link de documentos possíveis, tem uma galeria de modelos, para a gente que quer trabalhar texto,
eles já vêm prontos. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com um aluno uma receita de bolo. Então, eu já tenho a formatação, já tem a estrutura do texto, é só a gente trabalhar a orientação mesmo do aluno. Essa é uma opção interessante do Google Documentos. E a outra coisa que ou digitar o documento em branco, lá no sinalzinho de mais, e outra coisa que eu queria mostrar. Vocês percebam que aqui no meio, em documentos recentes, aqui que eu estou passando o mouse, tem 3 pontinhos embaixo no canto direito, que eu posso estar renomeando esse arquivo, eu posso estar removendo ele, tá? E se vocês olharem no canto superior direito, tem lá um númerozinho, significa que aqui que eu tenho é para eu poder fazer o acompanhamento de revisão. Então, eu tive aqui 2 comentários no meu texto que eu posso estar lá entrando para verificar esses comentários. Então, é isso que eu queria estar mostrando para vocês, a galeria de modelos. Lá em cima também, no canto, lá no menu, onde tem arquivo, editar, no finalzinho, depois de ajuda, tem lá abrir histórico de versões. Tem como vocês visualizarem todas as alterações aqui, ó, no lado direito, todas as alterações e movimentação do texto. Isso é muito interessante para a gente trabalhar com revisão, porque lá em cima aparece cada um, quem mexeu no texto, a cor, e aí eu sei, por exemplo, qual foi a alteração que a pessoa fez, e se eu quiser recuperar o documento. Então, eu quero voltar na versão de 11h44. Aí aparece lá a versão, basta eu ir em restaurar esta versão, e aí eu fico com aquele modelo de documento. Ah, mas eu desisti. Aí basta eu vir aqui de novo, histórico de versões, e clicar na última versão que a gente trabalhou, para poder estar aí seguindo a edição. Então, era só isso que eu queria finalizar aqui minha apresentação com vocês, né, dessa possibilidade de vocês estarem acompanhando aí as revisões. Então, eu vou parar de compartilhar a tela e vou passar a palavra agora para o Joel, aí no terceiro momento. Ok, obrigado aí, Daniela. Eu, continuando na vibe do compartilhamento, da interatividade, né? Nós fizemos um texto, um formulário, na verdade, com as nossas práticas usuais na internet, aquelas armadilhas de sempre que a gente costuma cair. Então, eu passei esse questionário para vocês, alguns me responderam, né? E eu vou agora compartilhar para ver o resultado desse, mais ou menos, uma pesquisa que nós fizemos. Acredito que ele tenha chegado aí a vocês, correto? Apareceu, gente, por favor? Sim. Sim, não, obrigado. Eu vou apresentar primeiro como ficou o questionário, né? O título é Fake, é golpe, é bolha. São conceitos atuais, né, sobre algum aspecto da comunicação que nós temos via web, né? O fake news atual são as mentiras, são as inverdades, né, que nós criamos, e é própria do ser humano, não é porque está na internet, num ambiente virtual, que o homem parou de mentir. A mentira é antiga, mas o ambiente virtual veio a multiplicar, e muito, a possibilidade de sair, avançar, enquanto uma mentira que eu conto fica só naquele meu ciclo pequeno, uma que é disseminada na internet alcança multidões, né? Por aí, o nosso questionário, a primeira figura que eu coloquei é sobre a possibilidade da gente receber, vez por outra, uma proposta, um e-mail, e vem um link malicioso que você acaba clicando sobre esse link e ele vai direcionar a um site que provavelmente vai roubar suas informações. Próximo agora é sobre, na web,
onde você costuma ver as suas informações, você costuma buscar as suas informações, que tipo de site? Se jornais, revistas, portais de informações, agências de informações, etc. Esse próximo aqui é um texto e uma figura que diz sobre o consumo de carne. Se a pessoa consome carne, tende a gerar um impacto ambiental muito forte. E a imagem traz alguns dados, tá? E um relatório também da ONU acompanha essa afirmação aí. De acordo com a ONU, o setor de produção animal é um dos maiores responsáveis pelos problemas ambientais. Com base nessa afirmativa, está perguntando aí, pelo planeta, veja o impacto ambiental positivo que você causa deixando produtos de origem animal fora do seu cardápio por um dia. Aí a questão de análise, você vai analisar essas informações, ver se é pertinente ou não, e vai considerar se é uma imagem falsa, se a informação tem algum aspecto que possa ser verdadeiro, se é uma informação realmente que tem a ver, se o consumo desenfreado de carne e laticínios provoca uma degradação ambiental a esse nível todo, e se é um fake news. Desculpa aí, meu computador às vezes pula sem querer. O próximo item, há pouco tempo apareceu uma moda aí do pessoal trocar as características faciais do gênero feminino ou masculino para o gênero contrário. Ou seja, se você é homem, o Face te dá uma visão do que seria você se fosse do sexo feminino. E as pessoas se empolgam com essa novidade e tendem normalmente a baixar o aplicativo. A questão é, será que esse aplicativo rouba seus dados? Será que você está concedendo a esse aplicativo uma licença muito ampla, né? Você deixa esse aplicativo acessar outros sites que você acessa ou não, né? E a questão do contrato de privacidade, que normalmente quando você clica num contrato de privacidade, você está aceitando tudo que o site está demandando a você. Aí a questão de estar atento a tudo que ele está passando ali, se é uma coisa que é pertinente ou não vale a pena navegar naquele site, naquele aplicativo. Esta última figura foi tema de redação, e o tema é justamente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. É o famoso algoritmo, né, quando você usa imagens, na verdade, fórmulas matemáticas para induzir o programa a te levar para uma direção ou outra. Então, o uso de filtro também é uma coisa que leva você a estar numa determinada bolha da internet, nunca sair daquilo. Se você, por exemplo, tem um pensamento mais para a esquerda, você vai acabar seguindo sempre as pessoas que pensam semelhantes a você. E se você tem um pensamento mais à direita, vai acabar também com muitas pessoas com aquele tipo de pensamento te seguindo. Aí acaba gerando aquela bolha que você fica sempre consumindo informação, né, de um tipo semelhante. Você não tem a opção na internet, embora tenhamos tantas coisas, uma diversidade enorme de informação, mas a gente acaba caindo na armadilha da bolha. São os nossos próprios gostos, os nossos usos habituais que levam a gente a cair nessa armadilha. Não é uma armadilha que prepararam definitivamente física, não. É uma armadilha que a gente mesmo vai, aos poucos, sendo induzido a cair. Esse último agora é sobre aspectos da educação,
né? A educação deve ser realizada com liberdade, para a liberdade. Educadores dessa abordagem são preocupados em centrar o processo de aprendizagem no aluno, não no professor. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, trabalhando e tendo essa nova abordagem diante das situações, dos fatos que ocorreram da pandemia. Nós temos que nos reinventar e criar novas possibilidades. E, dentro dessas possibilidades, acaba que surgem novas opções, até mesmo da gente sair daquele lugar comum que, porventura, estejamos uma vez inserida. E o nosso hábito de trabalhar, às vezes, não nos leva, né? Temos a figura, não ande atrás de mim, talvez eu não saiba liderar, desculpe. Não ande na minha frente, talvez eu não queira segui-lo. Ande ao meu lado para que podermos caminhar juntos. E a última questão é sobre a diversidade, a diferença que nos enriquece. A partir daí, tivemos algumas perguntas que vocês responderam prontamente. Eu agradeço por isso. E temos aqui, nessa segunda aba do formulário, as respostas. Aí vamos ver as estatísticas que foram geradas ao me responderem este documento. Referente à primeira questão, 9 pessoas responderam ao formulário, né? O formulário. Temos aí, para a primeira questão, todo mundo, 100%, não clicariam naquele link. Então, é um link malicioso que ninguém clicaria de primeira. A segunda, na web, você busca por fontes alternativas e seguras. Onde você busca essas fontes? Das pessoas que responderam, 6 procuram em jornais online, 5 em revistas especializadas, sendo que essas alternativas não são de múltiplas escolhas, são alternativas de caixa de escolha, de seleção. Você pode escolher mais de uma informação, por isso que, estatisticamente, aí temos uma discrepância. Dois responderam que a agência de informações seria uma fonte confiável para pesquisar notícias. E, por último, 4 nos portais de informações. Aquela da figura sobre o consumo de carne, temos aí pessoas, achando que é uma imagem falsa, 5 pessoas achando que a informação está plausível, né? E outros acham que o consumo desenfreado de carne realmente provoca grandes danos ambientais. 2 pessoas achando que aquilo ali é apenas um fake news. Sobre instalar aplicativo, com 9 respostas, 7 verificariam se o aplicativo coleta dados dos usuários, de que forma ele coleta esses dados. E 5, lê atentamente o contrato de privacidade. Em relação à manipulação do comportamento do usuário na web, 6 pessoas acham que usam muito, embora todas essas aí sejam pertinentes, tá? Mas é aquele grau que você acha para mais ou para menos, né? No caso aí, 6 acham que o uso de algoritmos é que faz a manipulação de fato, 4 usam os filtros que levam a gente a acabar pesquisando sempre o mesmo tipo de coisa e acaba se viciando num tipo de informação, não procurando outras fontes, e 6 pessoas falaram que determinados sites acabam, e os seus próprios interesses acabam limitando o que você próprio anda a procurar.
As duas questões sobre educação, tivemos respostas, né? Que a primeira pergunta: a educação deve ser realizada em liberdade e para a liberdade. Educadores dessa abordagem são preocupados em centrar o processo de aprendizagem não no aluno, não no professor. O que fazer para alcançar tais objetivos? Aí tivemos respostas: estar ao lado do aluno na caminhada. A meu ver, a educação é uma troca de saberes. Outro, lá embaixo, ouvir os alunos, ensinar mais a ouvir, a colaboração que o aluno deve trazer para aquele conteúdo dado. E na próxima questão, aqui mais abaixo, temos que foram respostas curtas, né? Como lidamos com o contraditório? Como vivemos com as diferenças em nosso dia a dia escolar? As 7 respostas que obtivemos, através de atividades e leituras e reflexões da importância da diversidade, temos aqui oportunizar tanto alunos e professores a serem respeitados em sala de aula, reforçarmos, através das nossas práticas em sala de aulas, tais conceitos, seja com atividades, seja em nossas práticas como ser humano, incluindo a todos, valorizando a especificidade de cada um, para todos. Aceitar a diferença é uma regra geral da humanidade. Através do respeito à diversidade, engrandece as relações e facilita o atendimento daquilo que é diferente. E a última é estabelecendo um caminho de respeito, mostrando que cada um tem que contribuir com a formação de nossa sociedade, estimulando um diálogo sobre as dificuldades e as coisas positivas que todos nós temos. Voltando aqui para o nosso formulário, fizemos aqui um trabalho que a intenção é justamente gerar esse despertar também, né? A criticidade das pessoas, ensinar o aluno a ser crítico, que a intenção é essa. A gente está demonstrando aqui que a internet, hoje em dia, é um campo que nós temos que trabalhar com muito cuidado. A gente, até mesmo para escolher certos temas, a gente acaba não indo muito além. Em se tratando de educação, às vezes você tem que saber dosar certas coisas. Eu parei de compartilhar o documento. Gostaria, se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito disso, até mesmo me corrigir se eu estiver errado, eu peço que, por favor, seja... Joel, sim. Eu acho que agora a gente pode ir para as dúvidas, se você quiser parar a gravação. Sim. Aí a gente vai para o último momento. Tudo bem. Eu agradeço a todos. A gente vai parar a gravação agora por um instante para poder deixar vocês à vontade a falar.